E aí a gente tem o terceiro ponto, né, a terceira forma de fazer, que é o recrutamento misto, né? O misto é aquele recrutamento que vai utilizar o recrutamento interno e o recrutamento externo. E aí existe basicamente 3 formas de fazer esse recrutamento misto. A primeira é quando a gente começa pelo interno, pelo recrutamento interno. Então a gente abre o recrutamento interno antes e depois a gente abre o recrutamento externo. Se eu não conseguir preencher aquela vaga de forma interna, eu abro o recrutamento externo. A segunda possibilidade é fazer exatamente o contrário. Eu primeiro abro o recrutamento externo e depois, se eu não conseguir preencher esse processo de forma externa, eu abro o processo internamente, né? Particularmente, eu não vejo muito propósito em fazer isso, né? Em fazer primeiro o externo, depois o interno. Mas existe sim a possibilidade, né, de você fazer. E a terceira forma de fazer é começar interno e externo de forma simultânea, né? Os 2 processos começam juntos e eles correm de forma paralela, tá? Isso acontece muito. Pensando no recrutamento misto, então, o que é fundamental? Que candidatos, sejam eles internos ou externos, eles concorram para a vaga, né? Eles participem daquele processo seletivo sob a ótica dos mesmos critérios, pelos mesmos termos, porque só assim a gente vai conseguir avaliar de forma mais justa, mais transparente, né? Dessa forma a gente consegue garantir uma justiça maior dentro do processo seletivo. Se as pessoas, por virem de fontes diferentes, elas passam por processos diferentes, por etapas diferentes, eu não estou avaliando da mesma forma. E se eu não estou avaliando da mesma forma, não faz sentido eu julgar com a mesma régua, tá? Eu só posso comparar coisas iguais, né? Na aula de matemática, na 4ª, 5ª série, no máximo, algum professor de matemática exemplificou isso, deixou isso muito claro. Olha, se o problema tem banana e um tem maçã, eu não posso comparar essas 2 coisas, são coisas diferentes. Eu preciso comparar frutas iguais, né? Então, se eu for olhar para pessoas, eu preciso fazer, como elas obviamente não são iguais, eu preciso garantir que elas estejam sendo avaliadas com a mesma régua. Senão, obviamente, todo esse processo sai torto, né? Se eu tenho mais de uma vaga, né? Então, se eu tenho um processo seletivo com 2, 3, 10 vagas, o que eu posso fazer é estabelecer, então, cotas, né? Então, naquele processo, eu vou ter uma quantidade de vagas que são internas e uma quantidade de vagas que são externas. Isso é muito interessante. Se você tiver, obviamente, mais do que uma, é bem legal você fazer isso, porque você vai conseguir balancear, né? Você vai conseguir ter, digamos, o melhor dos 2 cenários, né? Você vai conseguir ofertar condições para as pessoas se desenvolverem, trabalharem dentro da tua organização e verem oportunidades de carreira, de aprendizagem, mas você também vai oxigenar, vai trazer novas perspectivas, novos olhares para a tua organização, né? Normalmente, quando você estabelece essas cotas, né, o teu público interno, ele vai saber disso. Mesmo que você não diga isso de forma explícita, eu sugiro sempre dizer, não acho que seja um problema, mas se você não disser, essas coisas uma hora vazam, né? Todo mundo acaba sabendo. Mas, se possível, diga, deixe isso de forma explícita. Agora,
Para as pessoas que são externas, elas não vão saber disso, né? Que você tem uma cota ali, normalmente isso não é claro. Então você pode sim comunicar, falar, olha, das 10 vagas que a gente está ofertando, a gente está ofertando 5 internas e 5 externas, ou 60 e 40, não importa, né? Mas deixar claro que existe sim uma quantidade de vagas que vão ser preenchidas via recrutamento interno e outras que são via recrutamento externo. E isso também não é escrito em pedra, né? Não há nada que você não possa mudar lá na frente. Se você não conseguir preencher internamente aquelas vagas, você redireciona e fala, olha, pessoal, das 3 vagas que a gente tinha, a gente preencheu 2, e uma outra vaga a gente vai preencher de forma, jogou para externa, porque não temos internamente pessoas interessadas e ou qualificadas para aquela oportunidade. O que é importante, que o processo, é por isso que eu falei lá atrás, né, no início aqui da live da jornada, que as pessoas saibam o percurso que elas vão percorrer, né, qual é a jornada que elas vão fazer e que elas sim sejam avaliadas de forma justa e de forma igualitária, né, pelos mesmos critérios, porque senão você vai gerar um desbalanceamento.